Amém? Boa noite. Boa noite, gente. Gente, nós estamos muito felizes mesmo de ter vocês conosco. Eu comecei dizendo, se você não estava aqui ainda, obrigado, gente. Se você não estava aqui ainda, eu comecei dizendo que, com certeza, a pessoa que te convidou está extremamente feliz de você estar aqui hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Igreja Norte, aqui, Norte Igreja Betânia. Nós somos uma igreja em plantação, nós temos um projeto de plantar uma igreja, estamos trabalhando para isso aqui na região norte de Curitiba. Nós percebemos a carência, a necessidade dessa região e estamos aqui. Então você está... Sabe quando você chega no restaurante 11 da manhã, né? Quando eu trabalhava no Cefet, a gente tinha um restaurante bem de frente, e eu ia para esse restaurante 11 da manhã. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, dava 10 para 11, ele já falava, bora almoçar, né? Mas por quê? Porque a gente queria chegar lá e pegar a comida quentinha, né? A gente queria chegar e pegar aquele primeiro momento. Então você que está aqui hoje, você está nesse negócio de chegar no restaurante 11 da manhã, né? Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Nós estamos conversando hoje sobre um assunto que é um assunto extremamente fundamental para nós, para você e para mim. Somente Jesus quando nada mais funciona. Se você é como eu, você está sempre buscando coisas melhores para a sua vida. Talvez você não seja como eu e você não quer coisas melhores para a sua vida. Mas se você é como eu, você está sempre buscando coisas melhores. Todos nós queremos paz na nossa vida. Quem aqui não quer uma vida de paz? Quem aqui não quer uma vida de prosperidade? Uma vida de sucesso? Uma vida onde nossa saúde está em dias? Eu tenho alguns amigos que falam o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele tem uns 44 anos mais ou menos, ele falou, vou parar de ir no médico. Porque toda vez que eu vou, eu descubro alguma coisa. Toda vez que eu não for, eu paro de descobrir. Mas todos nós queremos uma vida de saúde. E é interessante notar que talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, nós até já conquistamos algumas coisas. Nós conseguimos, talvez, nosso trabalho, temos um bom emprego, talvez conquistamos algumas coisas, mas ainda percebemos que não estamos satisfeitos, ou não temos o suficiente. Ainda não funcionou para nos preencher por completo. Talvez temos entre nós hoje pessoas que buscou essa resposta ou essa completude da vida em vários lugares. Filosofias. Eu gosto, tá? Eu gosto de ouvir filósofos, eu gosto de ler. Mas talvez você buscou em algumas filosofias, talvez você buscou em alguma religião tentar encontrar essa resposta. Mas o convite que eu tenho para você hoje que está aqui é o seguinte: dê uma oportunidade para ouvir sobre Jesus de Nazaré. Porque talvez tudo aquilo que você está buscando para te completar, para te preencher, para te dar sentido, para te dar alegria, não esteja em algum lugar ou não está em alguma coisa, está numa pessoa que é vivo e ressuscitado. Nós temos um slide aqui, eu queria que você percebesse uma coisa comigo, tá? Essa imagem, ela relata um pouco da nossa geração. Ela retrata uma geração que é plural. Nós vivemos uma sociedade que é plural, não é? Ali nós temos vários tipos de crenças e religiões e credos, apenas numa única imagem. Mas mais do que viver numa sociedade plural, a gente vive numa sociedade que eu acredito que mais do que ser plural, ela celebra essa pluralidade de uma forma muito intensa. A pluralidade, ela é comemorada. Ela é algo que nós percebemos que ela deve ser aprovado e valorizado. E quando eu digo sociedade plural, deixa eu só explicar aqui para você, eu estou dizendo que a nossa sociedade, a nossa geração, o mundo que você vive, a nossa cidade, o mundo onde nós habitamos, nós vivemos num ambiente onde verdade absoluta é algo que é difícil de falarmos, não é? Tudo que nós falamos
para ser verdade, tem que passar por uma coisa que quem já passou pelo ensino médio aí já percebeu, que é o método científico. Na nossa geração, para você poder falar que é verdade alguma coisa, isso tem que ser experimentável em laboratório. Tem que testar, tem que retestar. E ainda quando nós fazemos isso, alguém vai falar o seguinte, mas não é bem assim. E essa sociedade plural, nós não aceitamos verdades absolutas. Nós aceitamos apenas aquela verdade que são comprováveis, verificáveis. No mais, tudo é o quê? Tudo é relativo. Se você não é assim, com certeza o seu amigo, você tem amigo que pensa assim, não, essa é a sua verdade. Essa aqui é a minha verdade. E nós desenvolvemos esse conceito de múltiplas verdades para tentar melhorar a convivência humana. E a gente acredita que se nós negarmos a verdade e trabalharmos em cima de múltiplas verdades, nós conseguiremos viver no mundo mais pacífico. Então, tudo que nós não conseguimos submeter a um exame científico, colocar no laboratório, tubo de ensaio, e testar, nós chamamos de dogma, de sofisma, de religião. E quando entra no campo da religião, nós até podemos dizer para essa sociedade plural que nós cremos em alguma coisa. Ninguém é mal visto se diz que tem uma religião. Eu tenho uma religião, eu tenho um credo, eu acredito no alinhamento dos astros. As pessoas não são mal vistas na sociedade com isso. Eu acredito no horóscopo, não acredito no horóscopo não, só leio ele de segunda a segunda, para ver qual que é o do dia, para ver qual camisa eu tenho que vestir. Mas a gente não tem problemas, a nossa sociedade não tem problemas em lidar com isso. O problema é quando alguns de nós, ou quando você tentar afirmar que aquilo que você acredita é verdade, ou é a única verdade, ou é verdade absoluta. Aí nós entramos num campo de dificuldade. Porque se eu afirmo que o que eu acredito é verdade, óbvio, eu estou dizendo que o que a outra pessoa acredita é mentira. E nesse ambiente, as pessoas vão nos ver como arrogante. Então, quando nós trabalhamos a nossa crença pessoal como verdade absoluta, nós somos muitas vezes mal vistos. Então, no nosso mundo contemporâneo, existe um senso de que questionar esses dogmas, por exemplo, se eu chegar para um amigo de vocês e falar o seguinte, olha, eu creio em Jesus de Nazaré, eu creio que ele é a única salvação para o mundo. Eu posso até dizer que eu creio em Jesus, mas eu não posso dizer que ele é o único caminho. E talvez você que está aqui hoje pensa desse jeito. Talvez enquanto você me escuta, você fica assim, mas está errado? Não é assim que tem que ser? Nós não devemos respeitar a verdade do outro? E é nesse ambiente que nós vamos conversar. Porque filosoficamente, nós podemos acreditar em qualquer coisa, desde que não afirmemos que isso é verdade. Se entrarmos no âmbito da moralidade, nós podemos praticar qualquer coisa, desde que a gente não afirme que esse é um comportamento melhor do que o outro. Não é? Eu posso falar o seguinte, olha, eu escolhi casar virgem. Eu posso até dizer, as pessoas vão falar assim, nossa, que legal, né? Parabéns. Mas se eu disser, é vontade de Deus, que todos se abstenham da relação sexual antes do casamento, aí muda o jogo. Não. Isso está no âmbito pessoal. Você pode lidar com isso pessoalmente, mas não venha tentar lidar com isso de forma coletiva. E quando nós entramos no âmbito da religião, nós podemos apegar a qualquer coisa, desde que a gente não coloque Jesus de Nazaré no meio. Porque quando a gente coloca Jesus de Nazaré, a gente de novo está segmentando. E por que isso? Por que isso? Pelo simples, mas profundo fato de Jesus ter dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, ele coloca uma linha reta.
E talvez você que está aqui hoje, você enxerga o mundo desse jeito plural. De um jeito onde você consegue ver várias e várias e várias verdades. Mas para você é difícil acreditar que existe apenas uma verdade sobre um determinado assunto. Nós vivemos no mundo, e se você buscar pesquisas, você vai ver reportagens e pesquisas que é mais ou menos assim, olha, qual que é a cor desse livro? Rosa. Não, beleza. Se você acha que é rosa, é rosa. Mas nós precisamos entender que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E talvez você que está aqui hoje, você enxerga o mundo desse jeito plural. Mas eu queria que você desse hoje uma oportunidade de ouvir sobre Jesus, que é, segundo Ele mesmo diz, segundo a Escritura diz, o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma opção entre as demais opções. Ele é a única opção para nós. Somada a essa dificuldade da nossa cultura, que tem de ver tudo de maneira plural, somada a essa dificuldade, nós também temos um fator pessoal. Se você está aqui, eu acredito que você também é um ser, uma pessoa, que busca propósito para a vida. Então, nós vivemos uma sociedade plural, mas dentro desse pluralismo, estamos todos nós buscando sentido, não é verdade? Nós buscamos sentido, nós buscamos propósito. E às vezes, uma sociedade plural é uma tentativa de nos responder a propósitos. Então você talvez está buscando propósito, está buscando verdade, está buscando uma solução. E mais cedo ou mais tarde, nós percebemos que nós queremos dar sentido às coisas, não é? Por que as coisas acontecem? Quem aqui nunca perguntou isso? No momento bom e no momento ruim? No momento bom, quando você é promovido, você fala assim, não deveria ser eu. Por que isso aconteceu comigo? Quando você consegue um emprego dos sonhos, você fala assim, não, por que eu? Mas quando uma tragédia te cerca, a mesma pergunta vem, por que eu? E nós tentamos, então, dar sentido às coisas. Nós não queremos viver uma vida sem sentido último. Afinal de contas, na nossa vida, nós sempre começamos com um fim. Quantos aqui já fizeram uma viagem sem planejar destino? É raro, né? Às vezes uns malucos fazem. Pra onde você vai? Não sei, só vou. Vou entrar no carro e vou pegar uma BR aleatória. Vou fechar o olho, vou girar o mapa, vou pegar uma BR aleatória e vou seguir. Normalmente não é assim. Normalmente a gente escolhe o destino. A partir do fim onde nós queremos chegar, nós planejamos. Então nós precisamos perceber que quando nós vamos buscar respostas, as instituições muitas vezes falham em nos responder. Uma sociedade plural tem dificuldade de responder uma pergunta sobre propósito. Por que nós existimos? Quem de fato é a verdade? Onde está a verdade? E às vezes a gente vai buscar as respostas em pelo menos 3 lugares. O primeiro lugar que nós vamos buscar as respostas, nós podemos tentar buscar essas respostas em instituições educacionais. E às vezes a gente chega na escola, né, querendo ter essas respostas solucionadas. Quantos aqui não fizeram teste de aptidão profissional? Teste de aptidão profissional é basicamente uma tentativa de não nos deixar errar na escolha do nosso propósito. O que eu vou fazer na vida? Estava conversando esses dias numa reunião, né, de pessoas de quase 40 anos, tentando ainda mapear um pouco sobre como eu posso descobrir um pouco do que eu sou feito para fazer, as minhas melhores habilidades, o meu propósito. E quando a gente vai para a escola, para instituições educacionais, elas falham em nos responder essas questões profundas. Elas vão nos ensinar coisas e vão nos dar provas. Mas dificilmente a gente vai conseguir chegar nessa profundidade de propósito, de sentido. Quando a gente vai para trabalho, nós percebemos rapidamente que no trabalho nós somos número. Não é? No trabalho a gente é aquilo que a gente produz. Se você produz bem, você é um bom funcionário. Né? Lógico, tem as relações interpessoais, tem todas essas coisas, mas no fim, até as relações interpessoais no trabalho é para que a gente produza melhor e a empresa fature mais. E a gente vai perceber que no trabalho também a gente não encontra respostas. E aí você pensa assim, tá bom, então se eu for para a igreja, para instituições religiosas, ali eu vou encontrar a resposta.
E aí, infelizmente, na nossa geração, até as instituições religiosas têm falhado em apresentar verdade para as pessoas. Porque nós percebemos de maneira muito rápida que instituições religiosas, elas correm o risco de usar Deus como um produto, não é? De vender Deus, de vender a fé, de comercializar a fé para obter algum lucro ou algum benefício. E aí, por falta desses lugares para encontrarmos essas respostas, o que nossa sociedade virou? Virou uma sociedade onde a fé se torna privada. E o que eu quero dizer com isso? Se eu não consigo encontrar respostas para sentido e propósito na escola, não consigo encontrar no meu trabalho, não consigo encontrar nem nas instituições religiosas, eu vou desenvolver minha própria espiritualidade, eu vou dar nome para essas coisas, e eu vou aceitar a espiritualidade do outro desde que o outro aceite a minha. E aí nós então entramos num campo de espiritualidade privada. Começamos a criar e dar nosso próprio sentido para as coisas. E às vezes nem percebemos que isso não tem sentido nenhum. Esse microfone aqui, nem ele consegue dar sentido para ele mesmo. Ele só tem propósito e sentido porque alguém pensou nele. Alguém desenhou ele. Então, nessa busca da nossa espiritualidade, de tentar encontrar respostas sobre quem somos, para onde iremos, onde nós vamos encontrar propósito, onde nós vamos encontrar respostas, vai entrar na história agora um homem chamado André. Não é à toa que o nome do meu filho é André. Né? Mas André, para quem não sabe, lá na frente ele se torna um dos discípulos de Jesus. Ele tinha um irmão chamado Pedro. Pedro talvez você conhece, ou já ouviu falar, porque ele foi o cara que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele também foi quem andou sobre as águas. André não aparece cenas muito miraculosas com ele. Parece que ele era um dos discípulos, sabe aqueles assim que ninguém notava? Não tem muita coisa sobre ele. Ele não escreveu um livro da Bíblia, não tem um livro de André. Né? Evangelho segundo André, não tem. Não tem histórias de André fazendo milagres. Mas André é um personagem interessante, que também estava vivendo essa busca por respostas. André, se você não sabe, era um judeu. E o judeu, há mais de 2000 anos, ele esperava a chegada daqueles que eles chamariam de Messias, o Salvador do mundo, o Salvador. E André, nesse período, ele começa a ser discípulo de um homem chamado João Batista. E antes de entrar na história do André, eu queria que você pensasse na sua própria história em 2 momentos. Você já participou de uma entrevista de emprego importante que você teve que se preparar bastante para ela? Eu lembro que o Michel nós acompanhamos uma vez, eu acompanhei de perto o Rafa, uma vez uma entrevista também, que era até em inglês, né? O bichinho tremia as pernas, tinha que estudar numa outra língua. Mas quando nós chegamos nessas entrevistas, nós temos quase tudo decorado. Se a pessoa perguntar isso, eu falo isso. Se ela perguntar aquilo, eu falo aquilo. Se ela perguntar meus pontos fracos, isso aí toda entrevista tem. Eu sei o que eu falo. Não posso falar que meu ponto fraco é ser perfeccionista demais. Não posso falar que meu ponto fraco é gostar de trabalhar até 10 da noite. Né? Porque ela vai perceber que eu não conheço meus pontos fracos. E a gente vai decorando coisas. Talvez você nunca participou de uma entrevista de emprego assim, mas talvez você já teve um encontro com alguém que você admira demais. E você talvez fica ali tentando encontrar as palavras certas para não cometer gafes. E André é esse cara que estava nessa situação. E a Bíblia fala que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve a oportunidade de conversar com Jesus e fazer pergunta para ele no primeiro encontro. E eu queria que você imaginasse uma cena comigo agora. Sabe aquele jantar de família? Ao redor da mesa, conversa alta, comida boa. Está André sentado na mesa. E aí, André e seu irmão Pedro estão do lado. E eles resolvem falar para a família assim: ei, temos uma novidade para contar para vocês. O quê? Nós encontramos o Salvador do mundo. Aí imagina, sabe aquele tio que não crê em nada? Faz assim, conta melhor esse negócio aí, André.
André fala, sim, nós encontramos o Salvador do mundo. E aí nessa cena, o tio do André, imagina que ele pergunta, tá bom, eu imagino que você deve ter feito uma pergunta daquelas, né, André? André, então tá bom, já que você encontrou o Salvador do mundo, me conta, o que você falou para ele? Aí todo mundo pensando, o que será que André falou para ele? André pergunta para ele, onde você mora? Imagina a reação do tio de novo. Você está de brincadeira, né? Você diz que está aguardando o Messias prometido por 2000 anos, a nossa geração. Seus pais falam isso, você aguarda isso, você ora por isso. Você tem a oportunidade de encontrar com alguém que você está afirmando para mim que ele é o Messias, e a primeira pergunta que você faz é, onde você mora? Onde você está hospedado? Parece ridículo para a nossa cultura, né? Perguntar onde você mora. A primeira pergunta que André fez para Jesus é onde ele morava. Mas eu acredito que tem um motivo para André perguntar para Jesus onde ele morava. Porque André estava investigando se Jesus era de fato o Messias prometido, ele era de fato o Salvador do mundo. E nessa investigação, na cultura judaica, faz sentido. Porque, não sei quanto a você, mas a gente conhece pessoas novas, e a gente vai acabar aqui, a gente vai tomar um café, a gente vai se conhecer, pessoas novas vão se conhecer. Rapidamente a gente faz uma pergunta, com quem você trabalha? Não é? A gente não é assim? Você trabalha onde, fulano? Você trabalha com o quê? Ou, você é formado em quê? Qual é a sua profissão? Essa é a maneira que nós, do século XXI, descobrimos, usamos, para investigar um pouco sobre a vida do outro. E eu me lembro de uma época que eu estava desempregado, e essa pergunta me atormentava. Fulano, você trabalha com o quê? Tem água, né? Eu olhava, olha aquele pássaro, né? E eu pensava, o que eu digo? É constrangedor, eu sou desempregado. Qual a sua profissão? Não tenho. Não. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente já faz o mapa da pessoa, não é? A gente tem alguns mapas prontos na nossa cabeça. Se alguém fala que é advogado, eu imagino isso. Se alguém fala que é enfermeiro, eu imagino isso. Se alguém fala que é vendedor, eu imagino isso. Se alguém fala que é médico, eu imagino isso. A gente vai construindo alguns tipos de estereótipo na nossa cabeça, que nem sempre são realidade, mas a gente constrói. Na cultura judaica, o que era importante não era a profissão da pessoa, mas era a família da pessoa e a cidade onde ela nasceu. Se falasse, olha, eu sou de Curitiba, né? No Brasil tem um pouquinho disso ainda, né? Qual bairro de Curitiba você é? Eu moro no Alphaville, né? Né? Mas se alguns bairros a gente falava assim, né? O judeu, ele fazia leituras pela cultura e ascendência das pessoas. E é por isso que André pergunta a Jesus, onde você mora? E é isso que a gente vai meditar hoje. Eu ainda não li a Bíblia, mas nós vamos abrir agora. E a gente vai ler boas porções em João, capítulo 1. Quem participa da minha rede semanalmente sabe que eu estou gostando desse negócio de livro de João, né? E nós vamos ler então João, capítulo 1. Nós vamos falar um pouco sobre essa busca de André por esse Salvador. João capítulo 1, versículo 33 e 34, diz assim: Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Quem está falando isso aqui é João Batista, o primo de Jesus, que estava batizando ele. Então, André era discípulo de João Batista, e João Batista olha para Jesus e fala, olha, esse homem aí é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 35 diz o seguinte: No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, olhem, está vendo aquele homem lá? Aquele ali
é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Gente, não parece aqui que... Anda a ver? Vejam, aquele moço ali, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a salvação da humanidade. Ele é o sacrifício último. É ele que a gente está esperando há mais de 4.000 anos na história de Israel. Vejam, é ele. E André começa a seguir Jesus. Se é ele, eu vou atrás. E quando chega, fala, ei, Jesus fala assim, tá, que estamos seguindo, o que vocês querem? Onde você está hospedado? E a expectativa é que Jesus responda isso rápido. Mas Jesus não o faz. E talvez, diante dessa afirmação de João que Jesus era Deus, se fosse você e eu, acho que a gente tinha elaborado perguntas melhores. Jesus, ô Senhor, você era aquele que a gente estava esperando vir? Ou a gente tem que aguardar outro? O que João quis dizer quando chama um Senhor de Cordeiro de Deus? Você consegue explicar para mim? Você vai morrer no nosso lugar? Mas não, ele pergunta onde você está hospedado. E o texto continua, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 39 aos 42. Qual foi a resposta de Jesus para ele, quando eles perguntaram onde você está hospedado? Jesus não deu o endereço. Jesus fala o seguinte, venham e vejam, disse ele. E era cerca de 4 horas da tarde, e o acompanhavam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com eles. Gente, Jesus, ele faz uma coisa muito interessante nesse texto e ainda hoje. Ele não está apenas preocupado em te dar as respostas certas intelectualmente. Ele vai te dar as respostas certas intelectualmente no tempo certo. Mas ele está te chamando para um relacionamento com ele. Jesus, onde você mora? Onde você está hospedado? Ele não falou o endereço. Eu moro em tal lugar. Eu moro no bairro tal. Eu moro na cidade tal. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus vira para eles e fala, venham comigo. E andando junto comigo, vocês verão onde eu moro. E o texto diz que era cerca de 4 horas da tarde, e eles passaram o resto do dia com ele. Se você está nesse processo de investigar sobre Jesus, de pensar sobre ele, de avaliar algumas coisas, de olhar para o Cristo e falar, será que existe verdade absoluta? Será que Jesus pode ser o Salvador do mundo? A melhor resposta que Jesus te dá não é apenas uma resposta intelectual, mas ela é uma resposta relacional. Venha e veja. Se você está aqui hoje, você está dando esse primeiro passo de vir e ver. Venha e veja. Chegue perto, se aproxime, deixe-se se aproximar de Jesus. Esse é o processo de conhecimento de Jesus. Mas o texto continua, lá no versículo 40 e 42. André, o nosso personagem de hoje, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviam o que João tinha dito e seguido Jesus. Rapidamente o texto vai dizer que André foi procurar o irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias. Espera aí. André, depois de um dia com Jesus, já estava convencido de que ele era o Cristo. E ele já volta para trás, convidando seus amigos. Ele não espera saber muito. Ele não espera tirar todas as dúvidas. Ele não espera conhecer todas as coisas a respeito de Jesus. Ele não espera nada. Ele simplesmente crê no relacionamento com Jesus. Ele creu que Jesus era o Messias prometido. Ele se aproxima. Ele permite ser influenciado por Jesus. E rapidamente, ele já vai chamar o seu irmão. E ele fala, nós encontramos aquele que nós estávamos aguardando. E o texto diz, o que é que ele fez? Ele também
não deu, nesse momento, todas as respostas que Pedro talvez tinha para as suas perguntas. Ele pega Pedro e leva Pedro até Jesus. Você que está aqui hoje nos visitando, o que os nossos amigos, as pessoas da nossa igreja estão fazendo é trazendo você para perto de Jesus. Porque a melhor maneira de você conhecê-lo não é simplesmente ouvindo uma aula sobre grandes explicações. É se relacionando com ele. Jesus, ele não nos convida apenas a um compreender lógico. Ele nos desafia a um conhecimento de coração. E André, então, leva Pedro para conhecer Jesus. O texto continua. E vão aparecer mais duas pessoas nessa história. E as duas pessoas, elas são muito importantes até para a conclusão. Lembra? Tudo isso aqui está acontecendo porque André perguntou a Jesus, onde você mora? Se ele tivesse feito uma pergunta que a resposta fosse intelectual, nada disso estava acontecendo. Jesus ia dar uma resposta para ele. Mas como ele pergunta algo que seja relacional, e Jesus chama ele para um relacionamento, as coisas começam a mudar. E aparecem duas novas pessoas na história, no versículo 45 e 46. A primeira pessoa fala o seguinte, Filipe. Filipe foi procurar Natanael, ou seja, Filipe estava junto com André nessa. Talvez era outra pessoa, que fala que tinha duas, mas não fala quem é a segunda. Talvez seja Filipe ou talvez seja João, que está escrevendo essa carta. Mas não importa, se importasse estava escrito, né? Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, e aí presta atenção. Se fosse em Minas, eu ia falar, presta atenção. Filho de José. Na hora, lembra do bairro, da cidade, do lugar onde a pessoa nasce? Na hora, Filipe falou assim, ó, sabe aquele tio que estava tomando um café e fez... Filipe falou, Natanael falou, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E qual foi a resposta de Filipe? Filipe não gasta horas tentando convencer Natanael de que Jesus era o Messias. Filipe só fala para Natanael, Natanael, venha e veja você mesmo. Venha e veja com seus próprios olhos. O convite do Evangelho não é um convite que a gente consegue perceber à distância. É por isso que é tão importante reuniões como essa. É por isso que a igreja é importante. É por isso que um lugar onde a palavra de Deus é aberta, e exposta e ensinada é importante. Porque nesse ambiente a gente se aproxima do Cristo verdadeiro. A gente consegue olhar para Ele e ver como Ele era. A gente consegue se relacionar, a gente aprende a orar, a gente aprende a amar o outro, servir o próximo, como o Michel falou aqui hoje, que nós conseguimos ajudar. Para nós, com o montante de R$2.200, para nós foi um milagre. Foi uma coisa de celebrarmos. Mas é nesse ambiente onde nossos defeitos ajudam-nos a crescer, porque aqui não é lugar de gente perfeita. Aqui é lugar de gente que se descobriu imperfeito. E está junto agora, correndo atrás, para tentar melhorar, para parecer com Jesus, que é o ser perfeito. Se você chegar na igreja e falar assim, agora eu encontrei o céu na terra. Não, não é. Em alguns pontos, nós podemos dizer que somos uma antecipação do que Cristo quer fazer. Mas aqui é lugar de quem já se descobriu ruim. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, só uma pausa, que era missionário no Afeganistão. Eu falei, fulana, por que Afeganistão? Ela falou, porque eu sou ruim. Gente ruim, Deus manda para um lugar ruim. Então eu sou bom. Deus mandou para um lugar bom. Mas Natanael, ele não descobriria sobre Jesus apenas se ele fosse ensinado à distância sobre. Ele precisava ir e ver. Ainda que ele duvidou. Ainda que ele duvidou. O próximo slide vai dizer para você uma coisa. Natanael vai até eles, na esperança, talvez, de desfazer esse engano que os seus amigos estavam cometendo. Não é possível que os meus amigos vão cair na historinha de que o nosso Salvador vem daquela cidadezinha, filho daquele homenzinho,
que eu até sei quem é, filho do Zé. Mas ele vai, ainda que para mostrar para os amigos que eles estão errados, ele vai. E eu não sei por que você veio hoje, mas eu quero dizer uma coisa: se você se aproximar de Jesus, ele vai se revelar a você. E talvez você até frequente a igreja, mas eu não sei também como está o seu nível de proximidade com ele. Quando Natanael chega, lá no versículo 47 ao 50, o texto diz assim: imagina que Natanael está vindo, andando com Filipe. A Bíblia fala que Jesus viu Natanael se aproximar e disse, só viu ele chegando: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Antes dele chegar. E Natanael já chegou agora louco. E já pergunta: como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. O texto diz que Natanael imediatamente exclamou: Rabi, que é mestre, o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E Jesus lhe perguntou: você crê porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores que essa. O texto não diz porquê, mas alguma coisa nessa revelação que Jesus dá para ele, de que viu ele debaixo da figueira, fez aquele homem se prostrar diante de Jesus e reconhecer Jesus. Mas Jesus, ele questiona. Olha como que Jesus é. Ele não está aceitando Natanael de qualquer jeito. Ele fala: Natanael, você não está sendo muito precipitado, não? Porque eu te vi debaixo da figueira, você está falando que eu sou o Cristo? É mais ou menos assim, cuidado com isso. Mas ele fala uma coisa: coisas maiores você verá. O que Jesus está falando para Natanael é assim: Natanael, você já está me falando que eu sou o Cristo, que eu sou o cara, que eu sou o Salvador, porque eu revelei você para você mesmo. Se fosse no século 21, hoje, eu falaria assim, ó, um psicólogo, psicólogo na hora, olha, né? É capaz de te revelar para você mesmo, sabia? Você vai numa sessão de terapia, o psicólogo ele vai tentar, não está descobrindo nada, ele está te revelando para você mesmo. Um psicólogo é capaz, terapias são capazes de te revelar para você mesmo, de te fazer perceber quem você é, e eles são muito importantes. Mas somente Jesus pode revelar Deus para nós. Se o psicólogo consegue te revelar para você mesmo, isso é ótimo. Nós precisamos entender que somente Jesus, que é a verdade, é capaz de revelar Deus para nós. E aí, foi nesse exato momento, quando tem essa história que mistura a história de André, de Pedro, de Filipe, de Natanael. Agora imagina, então os 5, né? Pedro, Filipe, Natanael e André, mais Jesus. Que a pergunta de André faz todo sentido. Onde o Senhor está hospedado? Onde você mora? Onde você mora? Versículo 51, ainda de João, capítulo 1, diz assim: e acrescentou, Jesus falou, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está concluindo. E na resposta que ele está fechando, ele está dizendo para eles: olha, o que mais importa para você não é minha morada terrena. O que mais importa para vocês serem meus seguidores é saber de onde de fato eu venho. E Jesus fala: olha, vocês verão anjos descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele estava falando e lembrando aqueles judeus que um dos pais dele, Jacó, quando teve um encontro real com Jesus, a Bíblia fala essa mesma expressão: Jacó
viu anjos subindo e descendo. Se você é crente há mais tempo, você lembra de uma musiquinha. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou ele subir. Né? Se você não é, você não lembra. Mas tinha essa música. Não deixou ele subir de jeito nenhum. Mas por quê? Porque Jacó teve um encontro com Deus. Jesus está falando para eles, assim como a nação de Israel começa a partir de homens que tiveram encontros com Deus, vai ter um dia onde vocês vão perceber que a minha morada, ela não é terrena, não é Nazaré. Vai ter um dia onde vocês verão anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou sobre o Salvador do mundo. Jesus estava mostrando para eles que a sua morada não é terrena, mas é eterna. A jornada terrena de Jesus, ela não foi o início. Jesus não nasceu aqui, ele foi encarnado. Era só uma passagem, uma visitação. O autor do tempo, aquele que criou todas as coisas, como o próprio João no capítulo 1 ainda diz, que vivia no eterno, tornou-se encarnado no tempo, limitado, como você e eu, para que você e eu pudéssemos viver com essa expectativa de uma vida eterna. Essa é a mensagem que resolve todos os nossos conflitos e nossos problemas. E é por isso que nós não podemos viver nessa pluralidade de ideias que ignoram uma verdade. Que só existe um Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus. A morada que importa não é se ele era de Nazaré, não é se ele era filho de José, não era o nome da sua mãe, mas que um dia nós veríamos ele subindo com anjos do céu, clamando santo ao Filho de Deus. Porque ele é Deus, nós cremos. Não porque ele foi o melhor dos homens. A mensagem de Cristo não foi uma introdução a uma nova religião. Não é mais uma plaquinha de uma nova religião. A mensagem de Cristo foi uma introdução à verdade sob a forma que só Deus conhece. Foi necessário Deus descer a nós para revelar como Deus é. Você já parou para pensar como é Deus? A gente não fica nessas viagens assim, não, Deus deve ser assim, Deus deve ser assim. Espera aí. Nós precisamos olhar para Jesus, o Deus encarnado. O que Jesus é o que Deus é. Se Deus Pai descesse em alguma forma corpórea, como ele agiria no mundo hoje? Do jeito que Jesus agiu há 2000 anos atrás. Ele lavaria os pés nossos, aqueles que o negariam. Ele chegaria num ambiente como esse e nos serviria. Ele morreria em nosso lugar, para que a gente pudesse ter a esperança de poder viver com ele por toda a eternidade de novo. Negar a mensagem de Jesus enquanto se busca essas respostas é invocar uma religião imaginária. Alguns momentos da nossa vida nós somos desafiados e tentados a buscar respostas em lugares que mais nos agradam. Mas isso é uma tentativa frustrada de buscar religiões imaginárias. É tentar entender o céu enquanto estamos confinados na terra. Por isso nós precisamos de alguém que conhece o céu, encarnado num corpo humano, para nos falar como é, morrer em nosso lugar e ser a ponte que nos liga para a eternidade. Jesus veio para fazer o que não conseguimos fazer e nos tornar aquilo que nós não somos. Só Ele é capaz de dar uma resposta como essa para uma simples pergunta: onde você mora? Você percebe que numa pergunta de onde você mora, Jesus já mudou a vida de 5 pessoas? E que esses 5 se tornaram discípulos? E que esses 5 morreram para afirmar que eles viram Jesus Cristo morto e que viram Jesus ressuscitado? Que esses 5 que começaram a investigar sobre Jesus, que perguntaram perguntas talvez idiotas, infantis,
simples, mas que estiveram dispostos a sair de onde estavam e ir visitar Jesus na sua casa, passar um tempo com Ele. E nesse ambiente de relacionamento, descobrir quem Ele é. Jesus, Ele veio para nos tornar pessoas cujo endereço final não é aqui. Nosso endereço final não vai importar, tá? Se no final da sua vida você conseguir morar no Alphaville, ou morar numa cobertura no Batel, não é isso que importa. Importa é com quem você estará quando tudo acabar aqui. E nós temos a oportunidade de estar com Ele, de estar com Jesus, de passar a eternidade do lado desse homem, que é o Salvador do mundo. Somente Jesus, quando nada mais funciona, quando a gente tenta de tudo, e a gente lembra que Ele é a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso divide. Por isso a nossa sociedade tem dificuldade de aceitar. Por isso talvez você hoje tenha dificuldade de aceitar. Que só existe um caminho que leva ao céu. Jesus, o Deus encarnado. O caminho, a verdade e a vida. A ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Jesus é a resposta absoluta para os nossos problemas. Que Deus te abençoe.